Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e no vídeo de hoje a gente vai entender o que é o Zorro Motivator, que é uma ferramenta de gamificação dentro do Zorro CRM. Mas antes da gente começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente está postando aqui no nosso YouTube. Então vamos lá, direto ao Zorro. Essa aqui é a página da Zorro, o blog da Zorro, comentando sobre o Zorro Motivator. Tá? Então vou baixar um pouco aqui. Essa visão que ele traz, por exemplo, de um KPI que a gente cria ali dentro, e nesse caso aqui ele está com um indicador de montante ganho, tá? Com o proprietário, né, o usuário, e o critério de tempo, né, de mês, dia. Aqui os dashboards que eles dão para a gente, então a gente consegue criar dentro do Zorro Motivator KPIs, metas, jogos, e em um painel, em um dashboard, a gente mesclar essas informações, então essa fica a visão mesclada. Aqui são as metas, então a gente, por exemplo, essa aqui desse teste da Zorro é de criação de lead, então a gente tem a meta, no caso 456 é a meta, e 234 quanto que ele já fez nesse período, no caso esse mês. Então essas são as metas que a gente cria. Aqui são os games, os jogos, então a gente transforma aqui, por exemplo, os jogos por equipe, e a gente dá uma pontuação para eles, para essas pessoas ou equipes que estão participando. E esse aqui que é bem bacana, quando eu entro dentro de um usuário, dentro de um vendedor, por exemplo, eu consigo ver todos os jogos que ele participou, a posição dele dentro desses jogos, a meta, se ele bateu ou não, qual que foi a duração dos jogos, os prêmios que ele ganhou. Então é bem bacana essa visão que a gente tem no Motivator, tanto de equipe quanto por pessoas no individual, para a gente conseguir dar alguma bonificação, saber o desempenho dele de uma forma diferente, né, com uma gamificação, conseguindo engajar a equipe durante o seu dia de trabalho. E aqui, por último, os canais de TV que a gente consegue criar, a gente consegue transformar esses jogos em canais de TV e deixar passando ali na nossa sala, na nossa sala de reunião, no nosso setor comercial, e esses jogos vão passando e as pontuações vão aumentando simultaneamente conforme os dados vão sendo atualizados dentro do Zorro CRM. Então é bem intuitivo, fica bem bacana esses canais de TV. Então vou mudar minha guia aqui. Estou dentro do Zorro CRM. Vou vir aqui em configurações e vou pesquisar Motivator. Está aqui, Motivator, ou com a tradução da Zorro para português, motivador. Vou acessar aqui Motivator. Tá? Página inicial, então. Esse é a carinha do Motivator. Aqui ele já dá a possibilidade de a gente criar os KPIs, as metas, os jogos, os canais de TV, equipe e o próprio painel, que é centralizador desses outros meios aqui. Tá? Então, primeira coisa, eu vou criar aqui um KPI. Por que não um painel? Porque para eu criar um painel, eu preciso ter primeiro um KPI, uma meta, um jogo criado, que ele somente centraliza. Então, vou começar por um KPI, por exemplo, criar nosso primeiro KPI, nome, leads criados. Opa. Leads criados. Módulo, nesse caso, eu quero me referir a leads. Tá? Vou botar, por exemplo, a hora de criação. Hora de criação no período. Registros específicos, tá? A certas condições, né? Com critérios. E eu vou botar aqui a hora de criação deles. É este mês. Mês atual. E quantos pontos? Então, conforme eu vou criando leads dentro desse mês, quantos pontos eu vou ganhar por leads criados? Eu, o vendedor, os usuários vão participar, né, desse KPI depois nesse jogo. Então, vou botar um ponto para cada lead criado, por exemplo. Tá? E quem vai ganhar os pontos é o proprietário ou o cliente potencial. Mas pode ser também o usuário que criou, que modificou, ou se a gente tem algum outro campo de pesquisa em usuário, nesse caso a gente tem um de pré-vendedor, também pode participar. Mas vou deixar aqui mesmo como proprietário do cliente potencial e vou salvar. Então eu tenho aqui um lead criado. Vou criar um outro KPI também aqui. Por exemplo, leads qualificados. O módulo também vai ser de leads. Minha seleção de registro também vai ser a hora de criação, no período. Registros correspondentes a certas condições. E aqui eu vou botar o mesmo filtro do outro,
que a hora de criação é mês atual. E vou adicionar mais um critério aqui, que é a minha situação do cliente potencial, né? É meu estágio do Kanban dele. Então, a situação do cliente potencial eu vou botar aqui qualificação, ou melhor, SQL, tá? Que é como se fosse a reunião marcada, ele foi qualificado. Como são leads já qualificados, né? Então, SQL. E para esse aqui, eu vou definir 2 pontos para ele, também para o proprietário. Vou clicar aqui em salvar. Então, eu tenho 2 KPIs criados, um de quantidade de leads criados e o outro quantidade de leads qualificados. Agora eu vou criar uma meta. Então, eu sei que eu tenho pontos por leads criados, mas qual que é a minha meta? Quanto o meu vendedor, quanto o meu pré-vendedor, minha parte comercial, vai ter que criar para atingir a meta de criação, tanto de leads quanto de qualificação. Vamos criar nossa primeira meta, por exemplo, meta de leads criados. Vou selecionar o KPI de leads criados, então eu relaciono uma meta a um KPI que a gente criou anteriormente. Período, vou botar, por exemplo, mensalmente. A meta pode ser para a organização, para a empresa como um todo, individual ou por equipes. Então aqui a gente tem equipes, eu posso criar, por exemplo, equipe de pré-vendedor 1, equipe de pré-vendedor 2, eu tenho 3 usuários dentro de cada uma dessas equipes. Ou eu posso criar, por exemplo, vendedores externos, uma equipe de vendedor externo e outra equipe de vendedor interno. Então a gente pode ter equipes dentro do Motivator e fazer jogos com essas equipes contra outras equipes. Nesse caso aqui eu vou botar individual, tá? Vou botar o meu próprio usuário e a meta dele são, por exemplo, se eu definir um ponto para cada lead criado, eu quero que ele crie 100 leads, então eu quero que ele tenha 100 pontos, a meta é de 100 pontos, né? E agora eu vou selecionar o outro usuário, também são 100 pontos. Vou adicionar uma medalha, tá? Para quem ganhar essa meta, vou salvar. Tá? Então eu tenho aqui minha meta de leads criados e eu tenho aqui os 2 usuários que eu criei, né? Ele vai criar uma meta para cada usuário, como eu coloquei individualmente. Agora eu vou criar outra meta para leads qualificados. Então vou colocar aqui, meta de leads qualificados. Vou selecionar agora o KPI de leads qualificados. Vou botar também mensalmente, que vai acontecer essa meta. Individual. Nesse caso eu botei 2, então vou botar aqui 50. Individual, agora por outro usuário vendedor, também 50 pontos. Medalha, vou botar essa aqui de nível 1. Salvar. Então eu tenho aqui 4 metas criadas, né? 2 para cada usuário, como eu tenho 12 usuários aqui que vão utilizar dessa meta. E a gente pode ver aqui que o usuário do Thiago Marques, ele já criou um lead nesse mês, né? Não qualificou nenhum e o Seth Lenster não fez nenhum nada. Mas a gente vai criar depois ele dentro do CRM e a gente já vai ver esse Motivator sendo atualizado simultaneamente. Tá? Então vamos lá, eu criei KPI, criei meta, agora eu posso criar jogos. Tá? Posso criar os jogos, posso criar equipes também. Então deixa eu criar, por exemplo, eu posso criar uma equipe que os 2 usuários que eu tenho, eles fazem parte da mesma equipe. Por exemplo, equipe de vendas externas. E vou selecionar os usuários que vão fazer parte dessa equipe. Vou selecionar o líder dessa equipe, tá? Como eu não tenho, eu coloquei os 2 usuários aqui, deixa eu tirar ele daqui, ó, ele me aparece. Como eu botei os 2 aqui, eu só tenho 2 usuários no sistema, então ele não aparece um líder, mas eu posso definir e posso adicionar uma logo para essa equipe. Clicar aqui em salvar. Eu preciso definir obrigatoriamente um lead, então deixa eu botar só um aqui e salvar, tá? Então eu tenho um usuário da equipe e tenho um líder para ela, tá? Quantidade de membros 2. E quando eu estou criando aqui uma meta, eu posso atribuir essa equipe dentro de uma meta, né? Então se agora eu for criar uma nova meta e eu selecionar aqui equipes,
essa equipe vai me listar aqui, equipe de vendas externas. Então, todos os usuários que estão dentro dessa equipe vão trabalhar em conjunto, né, para atingir essa meta. Então, é uma meta geral para todos os usuários que estão dentro dessa equipe. Tá? Então, agora eu vou criar aqui um jogo. Criar um jogo. Nome do jogo, meta. Eu posso criar 2 jogos. Eu posso criar um jogo para leads criados, um jogo para leads qualificados, ou um jogo geral, por exemplo, meta de leads, e dentro desse jogo eu vou colocar esses KPIs que eu criei. Mas eu vou deixar separado aqui. Então, meta de leads criados. Vou selecionar o KPI, leads criados. Vocês podem ver que eu posso selecionar mais de um, né? Então eu posso fazer um jogo geral também, ou separado, igual eu vou fazer. Tipo do jogo individual por equipe, vou deixar individual e vou selecionar os 2 usuários. Tá? Qual que é a duração desse jogo? Então, como eu botei mensal, vou botar aqui dia 19 de agosto, ele termina 19 de setembro. Vou dar um mês aqui, mesmo horário. Posso clicar aqui, ó, repetir esse jogo nos próximos 6 meses, por exemplo, próximos 5 meses. Então, automaticamente, quando chegar aqui no dia 19 do 9, ele cria um outro jogo, ele encerra esse e cria um novo jogo até o dia 19 do 10. Então, posso deixar isso aqui de forma automática, essa geração de jogos. Tá? Mas, deixar aqui habilitado, tudo bem. Posso adicionar um espectador, ou seja, alguém de usuário do Zorro CRM que não vai participar, algum gestor, algum supervisor, e que não tem perfil de administrador no CRM. Então, eu posso adicionar ele como espectador, e mesmo ele não fazendo parte de uma equipe ou não estando dentro do jogo, nem de uma meta, ele consegue visualizar e entender o gráfico e ver como que está a pontuação desse jogo. Então, eu posso adicionar algum usuário aqui também como espectador. Tá? E os 2 troféus aqui que vão ser liberados para esses ganhadores. Vou clicar para primeiro e segundo lugar. Então, vou clicar aqui em salvar. Opa. Já tem algum jogo aqui. Deixa eu botar aqui, começa mais tarde aqui, vamos ver. Vou botar 4h30. Salvar. Vou clicar aqui em futuros, como botei 4h30, ele está aqui, então 4h31 é quando esse jogo aqui vai começar. Tá? Conforme vão liberando as conquistas desses jogos, se eu clicar aqui em conquistas, eu, por exemplo, estou vendo dentro do meu usuário aqui, vou saber quantas conquistas, quantos tipos de troféus eu ganhei. Posso mudar aqui para outro usuário, botar aqui outro membro, o vendedor. Posso ver por equipe, essa equipe que eu criei, ou eu posso ver da organização como um todo. Quando eu clico aqui em empresa, eu consigo saber a empresa como um todo, todos os troféus que os participantes, os usuários dela já ganharam, de todos os níveis. Aqui também por tipo de medalha, tá? E posso fazer um filtro pela meta, então mensalmente, por exemplo. Então, criamos aqui KPIs, criamos metas, jogos, explicamos aqui como funcionam as conquistas, criamos uma equipe e agora, antes de colocar aqui um canal de TV, eu posso criar também painéis. Vou clicar aqui em painel, vocês podem ver que conforme eu fui criando o KPI e meta, ele já foi listando para cá. Quando eu criar os canais de TV, também vão aparecer aqui. Como o jogo está ainda para começar, então ele não apareceu aqui, mas quando tem jogo em andamento também aparece aqui. Tá? Posso clicar aqui, ó, se eu quiser um novo, posso clicar em criar painel, tá? Adicionar componente e criar um painel específico para o que eu quero ver. Então eu quero só de leads criados. Então vou clicar aqui, só de leads criados, tipo, vamos deixar aqui empresa, tá? E botar este mês. Vamos botar aqui, por exemplo, de KPI, adicionar. Então ele cria quantidade de leads criados, ele mescla as informações. E eu posso criando vários outros tipos aqui de componentes, de acordo com os KPIs e metas que eu criei, e jogos. E eu posso depois reordenar eles aqui para a melhor posição que eu gostaria de ver. Vou clicar aqui em salvar. Opa, vamos dar um nome para ele. Então, painel de leads criados este mês. Então, todo mês vai se renovar
ele sempre vai atualizar de forma automática. Salvar. Está aqui o meu painel. Então eu posso criar aqui outros painéis. Tem o padrão que ele vai centralizando aqui tudo que a gente criou nos outros módulos. E eu posso criar painéis diferentes, específicos para o que eu quero ver e dar a visualização desses painéis para usuários específicos também. Tá? Então vamos criar aqui agora um canal de TV. Criar nosso canal de TV. Vou clicar aqui no maisinho e vou colocar o que eu quero ver nesse canal de TV. Eu gosto sempre de colocar jogos, que fica bem bacana a visualização. Como não começou ainda, o jogo ainda está, né, para futuro, então ele não está aparecendo para a gente criar. Então vamos criar aqui um canal de TV, por exemplo, com metas de leads criados, por tipo de usuário, então vai ficar um usuário contra o outro, equipe fica uma equipe contra a outra, e a empresa, ela mescla, fica uma visão só. Então, vamos botar aqui os usuários, tá? Então vou botar, por exemplo, adicionar, tenho do SetLancer, vou criar outro painel de TV, também de meta, leads criados, e vou selecionar o outro usuário, que é o Thiago Marques. Também clicar em adicionar. Então agora eu tenho a meta dos dois. Posso adicionar um terceiro painel aqui para esse canal de TV. Vou botar agora, por exemplo, leads qualificados. Vou botar aqui empresa, tá? Este mês, sempre eu gosto de botar esse mês. E os componentes eu posso botar por usuários. Vou clicar aqui em adicionar. Então a gente tem aqui, como ele não está com o proprietário ali, ele não está aparecendo, tá? Ó, é um dado disponível, mas ele vai aparecer aqui. Deixa eu editar esse canal aqui. Vamos mudar aqui para, esse aqui, por usuários, para a gente ver. Vamos lá. Este mês. Show. Agora sim ele aparece. Tá? E aqui o módulo. Então a gente vai criar canais de TVs, vai colocando jogos, vai criando os KPIs, as metas, inserindo aqui. Posso clicar aqui em salvar. Vou botar um nome aqui. Painel de leads. Pré-vendas. Clicar em salvar. Tem um canal de TV criado. Agora eu poderia facilmente conectar isso aqui em um monitor, em uma televisão, uma sala de reunião, uma sala de departamento comercial, e automaticamente esses slides vão passando com a pontuação, né, que a gente colocou aqui aumentando. Então, por exemplo, eu vou entrar no CRM agora, eu vou criar um lead na mão, tá? Vou vir aqui no módulo de leads, vou criar um lead para a gente ver. Estou com o usuário aqui, ó, SetLancer, para a gente ver o nosso gráfico ali que estava zerado sendo aumentado. Vou botar uma fonte, por exemplo, preencher só os campos obrigatórios mesmo. Vamos lá. Vamos botar teste, motivator, copiar esse nome, celular, e-mail. Ele tem um validador de quantidade de caractere ali. Beleza, salvar. Então, criei um lead aqui, tá na mão agora. Vou voltar aqui para o Motivator. Vou entrar aqui nesse meu. Vocês podem ver que agora já estava zerado, já aparece 1. Então, automaticamente, quando eu vou preenchendo, realizando as ações dentro do CRM, no mesmo momento, o Motivator, tanto as metas, quanto o KPI, quanto os jogos que a gente criou, eles são atualizados no mesmo momento, no mesmo segundo, tá? Então, eu vou voltar ali no jogo, só para a gente editar a data dele, a hora, para ver se a gente consegue fazer ele começar já. Está aqui em jogos futuros, então eu vou editar ele. Está aqui para começar 4h31, e vou botar aqui 3, por exemplo, e 55. Tá? Aqui, e vou salvar. Beleza, então agora a gente pode aguardar um pouquinho que ele já vai começar. Bom, pessoal, 3h58, vamos ver se nosso jogo já começou. Deixa eu dar um F5 aqui, vamos atualizar a página.
clicar aqui em andamento. Tá aqui, ó, meta de leads criados. Então agora a gente tem o nosso jogo, tá? Um usuário contra o outro. Troféu de primeiro e segundo lugar ali. Vou colocar aqui agora, também dentro de um painel, por exemplo, eu posso adicionar no que eu criei aqui esse jogo. Então vamos editar esse daqui. Adicionar componente, o jogo. Vou selecionar o jogo, adicionar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu posso mexer na posição deles, né? Não consigo mexer no tamanho, tá? Só na posição mesmo. Clicar aqui em salvar, por exemplo. Adicionei meu jogo dentro do painel. Agora eu vou vir aqui no canal de TV e também vou adicionar esse jogo nesse canal de TV que eu criei. Então, vou selecionar ele. Opa. 3 pontinhos, editar. Vou adicionar aqui mais uma página, jogo, meta de leads criados, adicionar. E agora eu tenho aqui o meu jogo criado. Vou clicar aqui em salvar. Vou selecionar aqui o canal de TV. Então vamos ver os nossos slides, meta de leads criados do usuário Seth Lanster, meta de leads criados do usuário Thiago Marques, né, os dois mensalmente, leads qualificados pelo usuário Seth. E aqui, a meta de leads criados, que é o nosso jogo, né? Então a gente tem um contra o outro, a foto de cada vendedor ali e a pontuação deles, tá? Então, bem bacana. Vou clicar aqui em página inicial. Não, shit. Então, bem bacana, né? A gente conseguir fazer esses jogos que tem um usuário contra o outro. Vou voltar aqui, por exemplo, em jogos, vou selecionar ele aqui. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo os usuários que vão participar, tá? Então eu tenho o Thiago Marques e o Seth Lanster. Como eu criei o jogo agora, então ele vai começar a pontuar a partir do começo do jogo. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar outro lead, eu vou clonar ele aqui, só para a gente ver a minha pontuação ali aumentando, tá? Vou salvar. Criei aqui um novo lead. Vou voltar aqui para o Motivator. Deixa eu atualizar aqui a página. Quando eu clico agora no meu usuário, eu tenho aqui o meu registro que eu criei. Já tenho um ponto ganho. E se agora eu voltar aqui no canal de TV, vamos visualizar ele aqui novamente. Tá? Já estou agora com 2/100, ou seja, já criei 2 leads esse mês. Tá? Vamos esperar ele aqui chegar no 4º slide, que é o jogo, para a gente ver a nossa pontuação. Ó, então já tenho um ponto aqui, que é o do meu lead criado, enquanto o outro usuário que ainda não criou está com 0. Tá? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o Motivator. Então a gente falou ali sobre KPIs, metas, painel de TV, jogos, equipes, né? Então, com o Motivator é uma ferramenta para vocês conseguirem engajar, motivar, né, seus usuários, seus vendedores, sua equipe de comercial, de pré-vendas, para conseguirem atingir suas metas e internamente vocês darem alguma bonificação, alguma premiação e em paralelo tenho certeza que a equipe de vocês vão estar mais engajada para conseguir concluir e chegar na meta orçada, né, para eles, para retornar esse valor para a empresa. Então, o Motivator ele é feito para você conseguir, é uma via de mão dupla, né? Você consegue deixar a sua empresa crescer maior e, em paralelo, seus colaboradores estão trabalhando com mais engajamento, com mais motivação, porque eles têm certeza que ganhar um troféu, ganhar uma medalha, ter esse comparativo com outras pessoas da equipe, só tem a ganhar no engajamento aí e no relacionamento das pessoas dos setores da empresa como um todo. Então espero que tenha gostado desse vídeo, que o Motivator ele consiga ser utilizado na empresa de vocês e fazer a diferença com mais uma ferramenta da Zorro que vem para agregar dentro do Zorro CRM, tá bom? Então novamente não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho da notificação, porque depois a gente vai vir com mais vídeos também sobre o Motivator, como metas, previsões, o CRM como um todo e também de outras ferramentas da Zorro, tá bom? Então um abraço e até o próximo vídeo.